Salve, salve, galerinha deste Piauizão, deste Brasilzão. Meu bom dia a todos que nos acompanham aqui pelo canal Educação. Iniciando mais matemática, terceira série do ensino médio. Como é de praxe, início de semestre letivo, todo mundo renovado, energizado, descansado. A gente começa revisando tópicos e conteúdos que têm uma importância muito grande para o vestibular. O conteúdo escolhido foi o estudo da equação da reta, mas analisando a mesma naquele segmento que tem proximidade com a função do primeiro grau. Lembra da função do primeiro grau? Composição e análise da representação algébrica. Como que nós escrevíamos mesmo função do primeiro grau? Como é que nós representávamos a sua lei de formação? Vocês ainda lembram? Professor, primeiro grau era f de x igual a x mais b. Nós tínhamos que encontrar o valor do A e o valor do B, que seria coeficiente angular e coeficiente linear, que são, respectivamente, parte variável e parte fixa. Estão lembrados? E quando nós fazíamos essa composição lá no primeiro ano do ensino médio, nós necessitávamos, ao analisar um gráfico, extrair algumas informações. Que informações eram essas, professor? Nós precisávamos localizar neste gráfico pares ordenados. Vocês lembram lá? Ah, professor, precisava de quantos? Deixa eu puxar aqui na memória. Professor, eram 2 pares ordenados, no mínimo. Eu precisava localizar neste gráfico 2 pares ordenados, ou seja, 2 pontos que pertencessem à reta que representava tal função. Ou eu também poderia procurar achar esta equação ou esta lei de formação se eu conseguisse um par ordenado, mas conhecendo-se o valor de B, que seria a nossa parte fixa. E era muito simples de nós identificarmos este B. O B, professor, era sempre onde a nossa reta cortava ou tocava o eixo Y. A partir dessas informações, nós montávamos um pequeno sistema ou até mesmo uma única equaçãozinha do primeiro grau, localizava o valor do A e o valor do B. O que a gente vai estar visualizando, ou melhor, o que a gente vai estar revisando? A gente vai estar revisando outro caminho para obtenção, mas não quer dizer que você não possa se utilizar do conhecimento prévio que você tem de função do primeiro grau para estar obtendo a equação da reta, que nada mais é do que aquela lei de formação para a função do primeiro grau, que é y igual a x mais b. O que muda mesmo é a ordem que essas letras vão se apresentar. Vocês lembram ainda como é que a gente faz dentro do estudo da equação da reta? Principalmente quando nós trabalhamos e recordamos a análise do coeficiente angular. É muito diferente, professor? Não, é a mesma coisa. Agora, alguns alunos acabam colocando para a gente que é um pouco mais complicado porque tem muita letra, tem muito x, tem muito y. Se nós entendermos onde que está esse x, onde que está esse y lá na análise gráfica, você vai perceber que o que nós realmente teremos que fazer na parte de conta algébrica são pequenas subtrações, multiplicações e divisões. E a gente vai conseguir rapidamente chegar nessa equação da reta. Estou vendo aqui grande Gabriel chegando no nosso chat pelo YouTube. Bom dia, Gabriel. Já teve o cuidado de fazer a modificação, estou vendo que você já colocou aqui mx mais n, que é algo que também era para me ter comentado. Fez bem você colocar. Muda também a questão das letras, porque quando eu falo lá de função do primeiro grau, eu lembro que a lei de formação era y igual a x mais b. E quando eu vou para a geometria analítica, que é justamente essa parte que estuda o conteúdo, que estuda esta equação da reta, no lugar do A, se eu estiver estudando pela internet, pode ser que você perceba um M. No lugar do B, pode ser que você perceba um N. Então, isso acaba gerando uma certa confusão. O A e o M é a mesma coisa, só mudou a letra. O meu N e o meu B também seria a mesma coisa. Mas vamos tentar recordar? Estou vendo galerinha conectada pelos polos, Batalha, Curral Novo, Dom Inocêncio, Miguel Leão, Santa Cruz dos Milagres, São Gonçalo, chegou agora também. Bom dia, São Gonçalo. Sejam todos bem-vindos. Vamos recordar? Vem cá comigo, já está aí na telinha de vocês. Eu tenho aqui estudo, revisão da nossa equação da reta. Conteúdo que vem sido cobrado de forma recorrente, professor, nos principais vestibulares. Quando eu digo principais vestibulares, que é a nossa meta, nosso foco, direcionar vocês para aprovação no Enem. Professor, se eu me deparar lá, o que eu vou precisar dessa equação da reta?
temos verificado que, em algumas situações, ele simplesmente pergunta para você qual é a expressão algébrica que representa a equação da reta. É uma possibilidade de pergunta. Ou eu posso me utilizar da definição da equação da reta para estarmos encontrando área de triângulos. Ô, professor, o que tem a ver triângulo com a equação da reta? Quando nós temos a região que é limitada por 3 dessas retas, a gente consegue ter um triângulo. E ele também pode estar pedindo um triângulo. Eu sei que vocês, quando já trabalhavam desde o ensino fundamental áreas, vocês aprenderam que a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Caso o triângulo em questão ele seja um triângulo equilátero, ele tem uma fórmula própria, que é dele, que também nós, como alunos do terceiro ano, já temos que ter memorizado, que L é ao quadrado raiz de 3 sobre 4, mas existem outros caminhos também, que caso sejam apenas esses dois que vocês recordem aí, a gente também pode estar encontrando a área de um triângulo pelo herão. Eu posso estar encontrando a área de um triângulo, professor, também com uma relação que deriva da lei dos senos. Então, existem outras relações para obtenção da área desse triângulo. Mas no que tange o estudo da equação da reta, eu terei um gráfico e eu vou observar que a região que vai ser limitada por 3 dessas retas pertencentes a um mesmo plano cartesiano, essa região que forma um triângulo pode ser obtida também a partir de um conteúdo que vocês visualizaram no segundo ano do ensino médio. Deixa eu ver se vocês visualizaram, se vocês recordam, se não, eu só preciso de um processo, tá bom? De todo o conteúdo para que vocês consigam calcular essa área. Deixa eu ver se eu lembro. Vocês lembram como que calcula o determinante de uma matriz? Tinha vários processos, não é verdade, para a obtenção desse determinante, mas o mais comum, o mais utilizado, era o processo do Sarrus, ou Sarri. Aí depende de como é a pronúncia. Nunca aprendi a pronúncia correta. Eu chamava Sarrus. Você, como é que você chamava o processo? Vamos iniciar, que o pessoal já deve estar curioso aqui, ó. Encontra a área e joga na fórmula acima. Na realidade, a gente vai achar a área. Na realidade, com a fórmula. Com a fórmula, não é isso, Gabriel? Vamos ver aqui o pessoal que está nos acompanhando pelo IPTV. O chat está ao vivo, tá bom? Fiquem à vontade para estar participando. Então, vamos que vamos. Professor, eu tenho que recordar o estudo da equação da reta a partir do coeficiente angular. Esse coeficiente angular, nosso querido Gabriel já até colocou ali, ele é representado na expressão que determina esta equação da reta pela letrinha M. Essa letrinha M é aquele mesmo A da expressão que determina a lei de formação de uma função do primeiro grau. Então, a equação da reta de coeficiente angular M, que passa por um ponto A, XA, YA, esse ponto nada mais é do que um par ordenado, ele pode ser obtido da seguinte forma, vê se você recorda. O valor do meu coeficiente angular, ele é sempre igual à tangente do ângulo determinado pela reta que representa, professor, que está representada neste plano cartesiano, e o eixo X. Que ângulo, professor? Esse bem aqui que eu vou dar o destaque para vocês, ó. Você está vendo esse ângulozinho aqui, ó, que é o ângulo que a reta forma com o eixo horizontal. Ah, professor, entendi. Então, quer dizer que eu posso encontrar o meu coeficiente angular a partir desse ângulo. Então, ele colocou aqui para a gente, ó, como já estudamos e visualizamos em aulas anteriores. Depois, caso você não tenha assistido a aula na íntegra de todo o estudo da geometria analítica, essas aulas já estão disponíveis para vocês lá na plataforma do Canal Educação, conteúdo visualizado no primeiro semestre. Está lá o material da aula, está lá o link para você estar assistindo a aula, bem como essa que está acontecendo agora ao vivo com vocês, tá bom? Ela vai também ser disponibilizada na plataforma do Canal Educação e você pode assistir quantas vezes você quiser. Pode estar participando hoje, nesse momento, na hora que a gente for apresentando e na hora que as dúvidas, tá bom, forem surgindo. Mas eu acho que ninguém vai ter dúvida, não. Então, como já estudamos, podemos determinar a equação
da reta, ele simplesmente vai perguntar isso para você. Determine a equação da reta, conhecidas as coordenadas de 2 de seus pontos. Agora vamos determinar a equação da reta R, que passa por um ponto A, xa, ya, e tem coeficiente angular m. Ele disse que considere um ponto qualquer P, xy, nessa mesma reta, sendo que o ponto P é diferente do ponto A, são pontos diferentes, e o m é sempre igual à tangente do ângulo. Professor, tangente do ângulo é lá naquela questão do triângulo retângulo, não é? Deixa eu desenhar aqui rapidinho. Se nós temos um triângulo retângulo que está sobre um determinado ângulo alfa, eu recordo que eram 3 razões trigonométricas, não era, grande Wilson? Bom dia, Wilson, seja bem-vindo. Mais gente chegando pelo YouTube aqui. Lá nas razões trigonométricas do triângulo retângulo eram 3, era o seno, era o cosseno e era a tangente. Mas aqui, o meu coeficiente angular, ele obrigatoriamente é obtido pela tangente desse ângulo. Então, se eu vou trabalhar com a tangente, se eu tenho que recordar a questão da tangente, eu tenho que recordar que essa tangente, ou este cálculo, vai ser obtido a partir de um triângulo retângulo, onde eu tenho que visualizar quem é a hipotenusa, quem é cateto oposto, quem é cateto adjacente. A tangente de um ângulo no triângulo retângulo é até fácil de você memorizar, de você não esquecer, porque lembra muito refrigerante. Olha quem está conectado aí pelo YouTube, nosso colega já até colocou lá o Gabriel. Você lembra aquele refrigerante o mais famoso, que diz que faz um mal danado, mas gelado é uma delícia? Eu estou falando da Coca, literalmente, mas não é fazendo propaganda não, não é fazendo propaganda do refrigerante não, é porque a tangente de um ângulo, professor, é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente, que se você observar, cateto oposto, có, cateto adjacente, K. Então, não tem como você esquecer. Se o cara perguntar para você, acha o coeficiente angular dessa equação da reta, tu lembra do refrigerante. Tu vai pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Não é fácil de vocês obterem o coeficiente angular? Coca. Não vai esquecer. Não tem como você esquecer. Só que aqui na geometria analítica, você pode fazer a obtenção desse cateto oposto e desse cateto adjacente, analisando as abscissas e as ordenadas, que determinam essas distâncias. Ou seja, eu posso analisar esse triângulo aqui, ó. Eu posso analisar esse triângulo aqui de cima, para estar obtendo o coeficiente angular. Eu posso analisar esse triângulo aqui de baixo, para estar encontrando este coeficiente angular, ou até mesmo eu posso analisar o triângulo todo para estar determinando este coeficiente angular, onde essa distância aqui é o nosso cateto oposto e essa distância aqui seria o nosso cateto adjacente. Aí os alunos dizem para mim, professor, eu me confundo porque o cara diz para mim que é YA menos YB, XA menos XB, e isso acaba me confundindo um pouquinho. Quando o cara dá essa diferença para você, é porque ele quer que você encontre a distância entre 2 pontos. Estou vendo aqui a Adriana Souza chegando também com a gente, um abração pessoal de Isaías Coelho, bom dia Adriana. Pessoal, um abração pessoal da Unidade Escolar Professor Luiz Ubiraci de Carvalho, sejam bem-vindos. Prof, então me mostra aí como que vai acontecer o cálculo, professor. Deixa eu limpar aqui direitinho para a gente começar a explicação para vocês. Olha como que eu faço para achar esse coeficiente angular. Professor, mas o senhor não disse para mim ali agora há pouco que era cateto oposto pelo cateto adjacente? Disse sim. E o que é esse monte de letra que o senhor acabou de colocar? Que é isso que me causa certa confusão. O senhor botou lá y menos ya, x menos xa. Gente, o resultado dessa subtração aqui, ó, representa para mim o cateto oposto. O resultado dessa subtração representa para mim o cateto adjacente. Como assim o resultado da subtração, professor? Acompanha comigo. Se eu considerar este triângulo, eu vou considerar esse pequenininho aqui. Como eu falei anteriormente para vocês,
Eu posso considerar qualquer triângulo que eu determino abaixo dessa reta representada neste plano. Então, professor, como é que eu vou achar essa distância aqui, professor? Essa distância, lembra lá da física, quando o professor pedia para você encontrar a distância entre dois pontos? Aí você encontrava da seguinte forma, era o espaço final menos o espaço inicial. Então, nesse ponto aqui, professor, e neste ponto aqui, eles estão representados, respectivamente. Esse ponto é o YA, esse ponto aqui é o Y. Como é que você faz para achar a distância entre esses dois pontos? Lembrando que aquele YA, lembrando que aquele Y, nada mais são do que valores pertencentes ao eixo Y, que no gráfico vai ser apresentado para vocês. Ah, professor, então para nós acharmos essa distância, é só o senhor pegar o espaço final menos o espaço inicial. Ou seja, se eu dissesse para você que isso aqui é 10 e que isso aqui é 8, que o Y vale 10 e que o YA vale 8, professor, como é que você iria encontrar a distância do 8 para o 10? Você ia pegar o espaço final, que é 10, menos o espaço inicial. Nesse caso, a distância entre o YA e o Y seria dado pela diferença entre esses dois valores. Ah, então, por isso que é YA menos YB. Mas, caso você já queira fazer de cabeça, você não precisa ficar se preocupando. Ah, tem que ser YA menos o YB. Tem que ser o X menos... Não, gente. Só é você fazer aquela diferença para encontrar essa distância que vai ser o cateto oposto. A mesma coisa aqui embaixo, professor. Aqui, ó. Neste ponto, você tem o XA. Neste ponto, você tem o X. Como é que você vai encontrar essa distância? Professor, do mesmo jeitinho. Você vai pegar o espaço final, que é o X, e subtrair do espaço inicial. Ou seja, você vai estar encontrando, ao subtrair esses dois pontos, você vai estar encontrando o teu cateto adjacente. Então, essa diferença você já pode fazer de cabeça. Vou te dar um exemplo para você entender. Deixa eu ver se eu tenho pronto. Acho que é o mesmo slide, está aqui. Professor, se eu dissesse para você, vou apagar aqui rapidamente, só para você fazer uma associaçãozinha rápido. Deixa eu apagar aqui. Opa, apaguei demais. Vai dar para você entender. Eu vou te fornecer esses valores. Olha como é fácil de você estar encontrando. Eu vou dizer que aqui, deixa eu ver, meio, 1, 2, vou dizer que aqui é 2. Deixa eu pegar aqui a canetinha. Vou dizer que aqui é 2. Oxi, não deu certo por quê? Aqui é 2, professor, 3, aqui é 4. Professor, eu vou dizer que aqui é 4 e que aqui é 8, professor, por exemplo. Então, o que eu vou fazer para achar o meu coeficiente angular? O meu coeficiente angular é sempre igual à tangente do ângulo formado. E você pode estar escolhendo qualquer triângulo abaixo desta reta. Eu vou escolher esse triângulozinho aqui, professor. Ó. Vou escolher esse daqui porque eu já tenho os valores. A minha pergunta para você é a seguinte: quanto é que você acha que vale essa distância? Professor, se aqui é 4, se aqui é 8, professor, 8 menos 4, essa distância é 4. O que foi que você fez aí? Você subtraiu, professor. Você subtraiu o y, que é o y que corresponde ao 8, de outro valor de y que corresponde ao 4. Professor, quanto é que vale essa distância aqui de baixo? Vai do 2 até o 4. Professor, do 2 até o 4 é só o senhor pegar o 4 menos o 2, que você vai encontrar que essa distância é 2. O que você vai ter aqui? Você vai ter um pequeno triângulo retângulo, onde essa distância é 4, essa distância é 2. E você tem aqui o ângulo que nós estamos analisando. Professor, esse 4 é o cateto oposto deste ângulo, e esse 2 é o cateto adjacente. Eu aprendi que a minha tangente do ângulo é só dividir o cateto oposto pelo cateto adjacente. Você entendeu o que é que você vai ter que fazer? Professor, então vai ficar fácil. Eu vou dizer que o meu M
é pegar o cateto oposto, que é 4, e dividir pelo cateto adjacente, que é 2. 4 dividido por 2 dá 2. Acabei de encontrar o meu coeficiente angular. Vocês conseguiram perceber aí? Em Canto do Buriti, estou vendo mais gente chegando. Bom dia, Canto do Buriti. Bom dia, do Inocêncio. Bom dia, Eliseu Martins. Sejam bem-vindos. Vocês entenderam como que eu faço para obter o coeficiente angular numa reta que se analisa para um dado plano cartesiano? Entenderam mesmo? Professor, eu acho que eu entendi. Então, na nossa situação, eu posso, caso eu já encontre o meu coeficiente angular, eu já entendi como é que faz para achar o coeficiente angular, eu posso dizer que a equação da reta, que passa por um dado ponto, pode ser representada por essa expressão que vocês estão visualizando aí, ó. Y menos YA é igual a M que multiplica X menos XA. Ah, professor, eu tenho que aprender essa relação? Não. Você não precisa aprender. Se você aprender, beleza. Por quê? Porque aqui, professor, eu já sei quem é o YA, eu já sei quem é o XA, que são pontos, professor, na realidade são coordenadas pertencentes a este ponto A que você está visualizando. Como assim, professor? Não entendi. Se eu dissesse para você que eu tenho um plano cartesiano aqui, professor, eu simplesmente poderia estar obtendo a equação representada desta reta, analisando-se este ponto A, que você teria que ter, professor, o valor dele, o valor do X dele e o valor do Y dele. Mas é melhor colocar com valores, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, professor, me dá um exemplo para mim estar entendendo. Vamos acompanhar esse primeiro exercício aí. Observa lá, ele diz para mim que na figura a seguir, ele quer que você obtenha para mim a equação geral dessa reta R. Como que eu represento a equação geral de uma reta? Vocês ainda recordam? Como que é, Gabriel? A equação geral de uma reta que passa pelo ponto A e tem inclinação 45. Quando ele pedir para você achar a equação da reta, a primeira coisa que você vai fazer é determinar o coeficiente angular. Primeira coisa. Quando eu já visualizar que eu tenho uma reta lá, eu já consigo perceber o ângulozinho lá, professor. Então, perceba aqui, eu posso dizer para você que o meu M, ele é sempre igual à tangente desse ângulozinho que você está visualizando. Aqui se tornou até mais fácil. Por quê, professor? Porque na nossa situação, professor, eu já sei quanto que é a tangente de 45. A tangente de 45 é 1, que nós aprendemos quando nós analisamos as razões trigonométricas. Mas, caso você não lembrasse, dava para fazer a conta aqui, professor. O senhor tem um triângulozinho aqui, ó. O senhor tem um triângulozinho aqui, professor. Esse triângulozinho que você está observando, ele está sobre um ângulo de 45. Essa distância aqui é 1, essa distância aqui é 1. Ia ser cateto oposto, que é 1, cateto adjacente, que também é 1. 1 dividido por 1 continuaria dando o mesmo 1. Então, professor, na nossa situação, se eu já sei que o valor do meu coeficiente angular é sempre a tangente do ângulo, fui lá, fiz a conta. Qual que era o valor do ângulo, professor? 45 graus. Eu sei que a tangente de 45 graus vale 1. Acabei de achar meu coeficiente angular. Foi tranquilo? Lembrou, Gabriel? Ficou fácil, não ficou? Só que aí tem que fazer o desenvolvimento ainda. Tem que fazer o desenvolvimento, Gabriel. Então, vamos ver aqui, professor. Se eu já achei que o meu coeficiente angular é 1, eu simplesmente fiz o cálculo da tangente do ângulo. Se você que está acompanhando, se você que está se conectando agora, se perdeu um pouquinho na explicação, coloca no chat. Professor, não entendi de onde é que veio aquele valor. Eu vou explicar novamente para vocês, tá bom? Caso você já tenha se conectado agora, lembra que o iniciozinho da aula, todo o material e a aula vai ficar gravada para vocês estarem assistindo posteriormente. Professor, ele disse não, na realidade nós verificamos que essa reta R, professor, ela passa por este ponto A,
que tem como coordenadas o valor de x igual a 7, o valor de y igual a 1. Ou seja, professor, aqui é o xa, aqui é o ya. O x do ponto A é 7, o y do ponto A ele vale 1, professor. Então, está aqui. Eu já sei que o ponto A tem coordenada 7 e 1, professor. Como é que eu vou representar? Meus amores, está aqui, ó. Se eu acabei de colocar que a representação da equação geral da reta é dada por essa expressão, eu vou pegar y menos o y do A, professor. O A, ele tem o xa, que é 7, e tem o ya, que é 1. Então, vai ficar, quem é o ya? O ya é 1, professor, que é igual ao valor do meu m, que eu também já descobri que é 1, vezes x menos o xa, que é 7. O que eu vou fazer agora? Eu posso deixar desse jeito, ou eu posso realizar aqui uma distributiva para estar simplificando mais ainda a minha expressão. Professor, a equação da reta que você vai ter, ao realizar aqui, ó, a distributiva, reduzir os termos semelhantes, vai ficar y menos 1 é igual a x menos 7. Na geometria analítica, a representação de uma equação geral da reta se dá quando eu jogo todos os termos para o primeiro membro. Ou seja, vai ficar o x, o y, tá bom? E todos os valores no primeiro membro. Então, joga tudo para o primeiro membro, a equação da reta que nós vamos obter é esta aqui, professor. X menos y menos 6 igual a 0. Vocês entenderam? Professor, tinha outra forma de nós fazermos essa questão? Tinha. Eu poderia obter essa mesma equação da reta fazendo a composição de uma função do primeiro grau, já que eu aprendi lá na primeira série do ensino médio que uma reta num plano cartesiano representa nada mais, nada menos do que uma função do primeiro grau. Então, eu posso fazer de outra forma? Posso. Como é que seria isso, professor? Ali seria analisando esta reta pela geometria analítica. E como é que eu poderia encontrar essa mesma expressão? Os alunos até dizem, professor, eu vou fazer por função do primeiro grau, é mais fácil, é melhor. Lá na análise da função do primeiro grau, professor, nós aprendemos algumas coisas. Primeiro, que a função, deixa eu ver se eu deixei ela pronta, a função do primeiro grau, ela é escrita na forma y é igual a mx mais n, ou, dependendo do teu livro, y é igual a x mais b. Para a obtenção, para a montagem dessa lei de formação, nós temos que descobrir o valor do m e do n. E a obtenção desses dois valores, ela é dada quando eu localizo, no mínimo, dois pares ordenados pertencentes. Eu tenho que ter dois pontos nesta reta. E eu tenho esses dois pontos, professor. Quem são? Eu já tenho este ponto A. Quem é o par ordenado representando este ponto A? Professor, o ponto A, o par ordenado dele, a abscissa ordenada, é 7 e 1, professor. E eu tenho este pontozinho aqui, ó, que ele não forneceu para mim, vou chamar de ponto P, tá bom? Eu tenho este ponto P, o par ordenado deste ponto P vai ser 6 e 0. O que a gente vai fazer com esses dois pares ordenados? A gente vai substituir, professor, a gente vai substituir nessa lei de formação e originar um pequeno sistema. Então, se eu não quiser analisar pela geometria analítica, eu posso fazer simplesmente um sistema, tá encontrando o meu m, tá encontrando o meu n e chegar na mesma solução. Como é que isso vai funcionar? Pensa comigo aqui. Professor, se eu sei que um par ordenado é um valor de x e y, e um par ordenado, professor, ele é uma relação que origina a minha função do primeiro grau. Eu sei que uma função do primeiro grau é escrita na forma mx mais n, que é igual a y. Então, eu tenho dois pares ordenados. Eu tenho o par ordenado 7 e 1 e eu tenho o par ordenado 6 e 0. São valores de x
e de y. O que você vai fazer? Você vai fazer a substituição. Você vai colocar o 7 onde tem o x e 1 onde tem o y. Vai ficar m vezes o x, que é 7, mais o n é igual a 1. Você vai colocar m vezes o x do outro par ordenado, que é 6, mais o n é igual ao y desse segundo par ordenado, que é 0. O que é que você vai ter aqui ao substituir esses pares ordenados? Você vai ter um pequeno sistema que você vai optar em resolver ou pelo método da adição ou pelo método da substituição. Se nós simplificarmos aqui o sistema, professor, o sistema vai ser 7m mais n é igual a 1 e embaixo 6m mais n é igual a 0. Eu não sei vocês. Quando eu me deparo com um sistema de equações, eu normalmente me utilizo do método da adição. É o que eu acho mais rápido, mais prático e que demanda menos tempo. Então, eu vou começar pegando essa equaçãozinha de cima aqui e eu vou multiplicar ela por menos 1 e vou reescrever ela aqui embaixo. Se eu pegar 7m vezes menos 1, dá menos 7m. N vezes menos 1 dá menos n, que é igual a 1 vezes menos 1 dá menos 1. Vou somar as duas equações, vou estar aplicando o método da adição. Vai ficar 6m menos 7m dá menos m. Deixa eu botar outra cor aqui, o verdinho vai ficar muito claro. Dá menos m. Esse n cancela com esse n, que é igual a 0 menos 1, vai dar menos 1. Professor, aqui, se o senhor multiplicar por menos 1, o valor do seu m vale exatamente 1. Aí eu não vou precisar da questão do coeficiente angular. Alguns dizem que é mais trabalhoso, aquela coisa toda. Eu estou dando a possibilidade de solução para a obtenção dessa equação da reta. Encontrado-se esse m, que é parte da resolução do sistema, eu vou pegar o valor desse m e vou substituir em qualquer uma das duas equações para estar obtendo o valor do n. Professor, o senhor substitui em qual? Olha, eu vou substituir nessa segunda. Pode ser? Nessa segunda equação aqui, ó, eu tenho que 6m mais n não é igual a 0? Se o m é 1, eu vou substituir aqui. Vai ficar 6 vezes 1 mais n é igual a 0. Então, vai ficar 6 mais n é igual a 0. Resolvendo, professor, n é igual a menos 6. E agora, professor, como é que era a lei de formação lá? Professor, a lei de formação era y igual a m vezes x mais n. Nós acabamos de encontrar o m, nós acabamos de encontrar o n. Então, agora a gente vai escrever a equação. Y é igual ao meu m, que é 1, vai ficar 1 vezes x, mais o n, que é menos 6. Você passa tudo para o primeiro membro, professor. Tudo para o primeiro membro. Se eu passar tudo para o primeiro ou todo mundo para o segundo membro, tanto faz. Eu vou ter menos x mais y mais 6, que é igual a 0, ou eu posso multiplicar ela toda por menos 1 e ficar x menos y menos 6 igual a 0, que é a mesma equação da reta que nós obtivemos agora há pouco, só que analisando ela pela geometria analítica, pela tangente do ângulo formado. Entenderam mais ou menos? Eu vou colocar outros exemplos, lógico, para a gente estar recordando. A pessoa acaba dizendo, professor, é mais trabalhoso desse jeito, aquela coisa toda lá. Como é que a gente vai estar fazendo aqui para estar encontrando, professor, o que é que ele quer aqui nesse exercício? Ele diz que a soma do coeficiente angular com o coeficiente angular da reta passa pelos pontos A, 1 e 5, B, 4 e 14. Não, ele quer que você encontre a soma dos coeficientes angulares. Ele quer que você encontre o M e o N. E, professor, como é que eu faço ali? Eu posso desenhar o gráfico? Posso, se eu quiser. Ou, professor, eu posso simplesmente montar esta função
pelaquele sistema. Se eu conheço 2 pares ordenados desta reta, gente, eu posso montar um sistema. Obrigatoriamente eu posso montar um sistema. Aqui, ou eu faço aqui pelo gráfico, professor. Ó, se você quiser, você pode desenhar um esboço de um gráfico e fazer igual como nós fizemos. Vou fazer de 2 jeitos. Aí você escolhe qual processo que você quer. Onde é que vai ficar o ponto A, professor? É 1, não é isso? E 5. Deixa eu fazer aqui, professor. Mas ela é 14, né? Vai dar certo. Dá certo. 1, 2, 3, 4. Vou botar assim, deixa eu fazer ele maior. Que outro par. Agora, por gráfico aqui, é um pouquinho trabalhoso, porque se os valores do teu par ordenado forem muito grandes, a gente vai fazer só um esboço, tá bom? Eu vou dizer que aqui é 1, que aqui é 5. Então, nós temos aqui o ponto A. Tudo bem até aí? E nós temos o ponto B, que é 4. Vou botar aqui. 4 e 14, professor, que é o valor do Y dele. Isso se você quiser fazer o esboço. Você não é obrigado a fazer desse jeito, não. Aqui eu tenho o ponto B, professor, que é dado pelo 4, pelo 14. A equação da reta que passa por esses pontos, professor, está aqui, ó. A reta que passa por esses pontos está aqui. O que é que a gente vai fazer aqui, professor? Primeiramente, eu posso fechar aqui a figura, ó, e obter esse triângulozinho aqui que está sobre um determinado ângulo. Eu vou descobrir quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. É um dos caminhos que eu tenho para mim estar fazendo. Professor, então aqui a gente tem, na nossa situação, que o cateto oposto, professor, ele vai do 5 ao 14. Não é, professor? Do 5 ao 14, o cateto oposto aqui é 9. Essa distância é 9. Vocês podem estar participando pelo chat aí também. Dá quanto, professor? Por que é 9? E a distância ali do cateto adjacente vai do 1 até o 4. Essa distância aqui vai ser 3. Prof, como é que a gente faz agora para estar obtendo o meu coeficiente angular? Nós aprendemos que o coeficiente angular, ele é sempre igual à tangente do ângulo formado, ou seja, pega o cateto oposto, divide pelo cateto adjacente, que são, respectivamente, 9 e 3, ou seja, o valor do seu m é 3. Eu já achei o coeficiente angular. Eu já achei o coeficiente angular. E agora, professor, como é que eu posso estar encontrando a lei de formação? Como foi que você fez lá, Gabriel? Deixa eu ver o que foi que o colega colocou lá. Deu letra E? Ele quer a soma dos 2 coeficientes. Ele quer a soma do coeficiente linear e do coeficiente angular. Você fez lá y menos 5. Y menos 5 é igual a 3 que multiplica... pode ser. Eu poderia escolher qualquer um dos 2 pontos. Eu poderia escolher quaisquer um dos 2 pontos que o resultado ia dar o mesmo. Ia dar o mesmo, tá bom? Então, na nossa situação aqui, se você pegou o ponto A, vou fazer igual o Gabriel aqui. Professor, o nosso ponto A, professor, ele tem coordenadas 1 e 5, professor. Então, esse 1 aqui é o XA, esse 5 aqui é o Y do ponto A. Como é que nós escrevemos a lei de formação, professor? É assim, ó. Y, deixa eu mudar aqui a corzinha da caneta. A gente tem que é Y menos o YA é igual a M que multiplica X menos o X do ponto A. Então, se a gente for escrever, ela vai ficar Y menos o YA, que é 5. Foi assim, né, Gabriel, que você fez? É igual ao coeficiente angular, que é o M, que eu acabei de encontrar aqui, ó, que é 3, vezes X menos o X do ponto A, professor, que dá quanto? X do ponto A, professor, dá exatamente 1. Prof, agora eu vou fazer aqui a distributiva, não é verdade? Para a gente simplificar mais ainda, vai ficar Y
menos 5 é igual, faz a distributiva, 3 vezes x vai dar 3x, 3 vezes menos 1 vai dar menos 3. Passa todo mundo para o primeiro membro. Vou repetir aqui, vai ficar y menos 5 é igual a 3x, volta lá, menos 3. Vai ficar, professor, y menos 5 menos 3x mais 3, que é igual a 0. Reduzindo os termos semelhantes, nós vamos ter y menos 3x menos 5 mais 3 vai dar exatamente 2, que é igual a 0. Professor, começa lá, reorganizando aí, professor. Já tá, coloca primeiro o x, depois o y, igual como você fez na anterior. Opa, passei? Passei. Professor, ou eu posso escrever menos 3x mais y mais 2 igual a 0. Até aí tudo bem? Até aí tudo bem? Professor, na nossa situação ali, multiplica lá por menos 1. Para o x ficar positivo, eu vou ter 3x menos y menos 2, que é igual a 0. Beleza. Mas aí, qual que vai ser o coeficiente linear? Qual que vai ser o coeficiente linear da nossa situação? É 2 ou é menos 2? Professor, o coeficiente linear vai ser 2 positivo. Porque se você escrever ele na forma de uma equação ou de uma expressão, lei de formação do primeiro grau, ela iria ficar y é igual a menos 3x, y é igual a 3x menos 2, dá menos 2 o coeficiente angular. Ele queria que você somasse o m mais o n. Dá quanto? Deixa eu ver se tem uma, para mim que tinha mais uma. Quanto é que dá? O m, professor, deu 3, né, professor? O m deu 3 e o n deu quanto, professor? Deu quanto, Gabriel? A sua letra E? O nosso professor, o nosso coeficientezinho linear deu exatamente 2, professor. Nosso coeficiente angular, linear, perdão, deu exatamente 2. 3 mais 2 vai dar exatamente 5. A alternativa correta era a letra E mesmo? Alternativa correta, letra E de escola. Professor, achei mais complicado desse jeito. Eu poderia fazer por sistema? Se fosse você, eu faria pelo sistema. Eu acho mais rápido resolver essa questão pelo sistema. Por geometria analítica, quando ele pede simplesmente para você achar coeficiente linear, quando ele pede para você achar coeficiente angular, é mais prático montar um sistema. Se utilizar da função do primeiro grau, porque o que a gente busca aqui é praticidade. Então, aqui seria um dos caminhos que eu teria para fazer. Deixa eu fazer do outro jeito. Professor, do outro jeito, o senhor simplesmente sabe que se temos um par ordenado, eu posso montar esta lei de formação, que é mx mais n é igual a y. Então, eu pegava o primeiro par ordenado, que é 1 e 5. Olha como é mais rápido e mais prático. Não precisa desenhar par ordenado, entendeu? Aqui vai ficar m vezes o valor do x deste par ordenado, que é 1, mais o n é igual ao y desse par ordenado, que é 5. Pega o outro ponto. Aqui é o ponto A, aqui é o ponto B. Só basta que eu tenha dois pares ordenados. Aqui é 4 e 14. Vai ficar m vezes 4 mais n é igual a 14. Você monta o seu sistema. Se você quiser achar coeficiente linear, coeficiente angular, faz o sistema. Tu vai ter dois pontos. Se ele não te der os dois pontos, ele te dá o gráfico, e nesse gráfico você extrai os dois pontos, que vai ficar mais fácil. Então, o sistema que a gente vai obter aqui, professor, vai ser m mais n é igual a 5 e 4m mais n é igual a 14. Aí você resolve. Quando você resolver o sistema, você já vai achar o m, você já vai achar o n.
Vocês não acham mais fácil? Vocês concordam comigo? Que se ele pedir para mim achar coeficiente angular, coeficiente linear, o processo da lei de formação da função do primeiro grau, ela é mais interessante, ela dá menos trabalho. Então, se nós formos resolver o sistema, m mais n é igual a 5, 4m mais n é igual a 14. M4M, M mais N, 5, 4M mais N, 14. Escrevi direitinho. Vou começar aqui, professor, multiplicando esta primeira equação por menos 1, para dar da gente cancelar, e vou reescrever ela aqui embaixo. M vezes menos 1 dá menos M, N vezes menos 1 dá menos N, 5 vezes menos 1 dá menos 5. Soma as duas equações, 4M menos M vai dar 3M, cancela esse N com esse N, que é igual a 14 menos 5, dá exatamente 9. Resolve esta equação, M é 9 dividido por 3, M é exatamente 3. Professor, descobri o coeficiente angular. Descobri o coeficiente angular. Agora, para descobrir o coeficiente linear, estou falando do N, eu substituo em qualquer uma das duas equações. Vou substituir nessa primeira aqui, professor, que era M mais N é igual a 5. Então, nós vamos ter que o meu M, professor, é 3, que eu descobri, professor. O N é o que eu quero descobrir. Resolve aqui, o meu N é 5 menos 3. O meu N é igual a 2. Você viu que deu o mesmo resultado? Eu achei mais simples. Por quê, professor? Porque se eu resolver o sistema, eu já encontrei os dois coeficientes, o angular e o linear. O que é que ele queria? Ele queria que você somasse os dois, ou seja, 3 mais 2 dá exatamente 5. Alternativa correta, letra E de escola. Qual foi o método que você achou melhor? Qual foi o método que você achou melhor? Eu achei melhor o método do sistema, mas cabe a você analisar. Na hora da prova, você vai verificar qual que é o método que vai dar menos trabalho para você estar encontrando. Vamos fazer mais? Dúvidas, só é perguntar, tá bom? Batalha, Canavieira, Canto Buriti, Dom Inocêncio, Eliseu Martins, galerinha que já está conectada. Então, vamos nós. Prof, olha esse outro aqui, professor. Olha esse outro aí. E, professor, aí tem um monte de reta, não é? Tem um monte de reta. E esse monte de reta originou, pelas suas uniões, um hexágono. Pelo que eu estou percebendo, é um hexágono. 1, 2, 3, 4. É um hexágono, professor. Lá nesse hexágono, lá, que é determinado por 6 retas, eu tenho o ponto A, ponto B, C, D, E, F. Então, a partir desses pontos, a gente conseguiria achar, professor, a equação que representa cada uma dessas 6 retas. Mas eu acho que ele não vai pedir isso tudo, não. Vamos ler a questão. Ele disse para mim o seguinte: os pontos A, B, C, D, E e F determinam um hexágono regular, já vi lá, B, C, D, E, F, de lado 1. Tá, entendi até aí, professor. Tal que o ponto A tem coordenadas 1 e 0 e o ponto D tem coordenadas menos 1 e 0, como mostra a figura. Determine a equação de reta que passa por esses dois pontos. Gente, novamente, quando eu já tenho 2 pontos em uma reta, o método que eu te aconselho a fazer é o mesmo da anterior. Ele está falando da reta que contém os pontos B e D, professor. Ele está falando dessa reta aqui, ó, professor. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui, ó. Opa, não riscou. Consegui. Professor, essa reta aqui contém os pontos B, contém os pontos D. Ele quer que você determine a equação que representa esta reta aqui, ó, que passa pelos pontos B e D. E, professor, não é para achar nenhuma das retas que nós já temos aí? Não, mas ele já facilitou para mim. Ele disse que o ponto A, está aqui, professor, tem coordenadas no ponto 1 e 0, e dava para você perceber isso, professor. Ah, desculpa, mas está certo, é entre os pontos B e D. O ponto A tem coordenadas 1 e 0, o ponto D, professor, tem coordenadas menos 1 e 0. Então, vamos pegar as coordenadas desses dois pontos que passam, dessa reta que passa pelos pontos B e D. Ele quer entre o ponto B e o ponto D. No ponto B, professor, quem seriam as coordenadas
deste ponto, professor, do ponto B. Prof, na nossa situação aqui, se eu for analisar, ele disse que esse hexágono aqui era um hexágono de lado 1, não é verdade? E, professor, eu tenho o valor do y dele, mas eu não tenho aqui o valor do x. Como é que eu faço para achar aqui o valor do x, professor? Porque eu não tenho, eu só tenho do ponto D lá. Dava para fazer por coeficiente angular? Dava. Se você lembrar lá da geometria plana, eu recordo que se nós traçarmos todas as diagonais de um hexágono, passando pelo centro, nós determinamos internamente a ele exatamente 6 triângulos equiláteros. Então, dava para a gente descobrir que cada ângulo interno desse do hexágono corresponde a exatamente 120 graus. E, professor, mas e aí? Como é que eu vou fazer para estar achando aquela distânciazinha lá que o senhor está observando? Olha, eu tenho, professor, como fazer esta relação por razões trigonométricas. Deixa eu limpar aqui rapidinho. Eu tenho como analisar, professor, 2 desses pontos. Eu já tenho um dos pontos, o ponto D. Deixa eu anotar logo o ponto D, que ele já me forneceu. Ele me deu o ponto A e o ponto D, professor. Vê comigo aqui, ó. Ponto D, achei. Pronto. Ponto B, ponto D. Ponto D, está ali, professor. O valor de x dele é menos 1, a própria questão já me deu. E o valor de y dele vai ser 0. No ponto B, professor, eu já sei que o valor do y dele, é exatamente... Deixa eu ver. Não, também não deu, professor, porque o 1 está mais acima. Não é verdade? Verdade. Então, vamos localizar aqui, professor. Lembra lá do hexágono? Deixa eu ampliar aqui. Eu não tenho aqui nem o x do B e nem o y do B. Vamos localizar esses pontos. XB, YB. Deixa eu ampliar aqui para facilitar essa localização. Vê se você recorda direitinho que ao traçarmos, só para facilitar para você, ao traçarmos todas as diagonais de um hexágono, nós determinamos internamente a esse hexágono. Estou tentando traçar reto, está saindo torto. Vamos ver aqui. Ah, ficou melhor. Nós conseguimos localizar exatamente 6 triângulos equiláteros. Esse triângulo aqui não é diferente, ó. Esse triângulozinho aqui, ele é um triângulo equilátero. Como ele disse que o hexágono era um hexágono de 1, a minha pergunta para você é bem simples. Essa distânciazinha que eu vou traçar agora aqui para você, ó, eu estou fazendo analisando pela geometria plana, tá bom? Como eu também posso fazer analisando pela geometria analítica. Como é que eu faço para achar essa distância que vocês estão visualizando aí? Como é que eu faço para achar essa distância? Professor, tipo assim, o senhor pode analisar esse triângulo que o senhor acabou de desenhar lá, ó, da seguinte forma. Aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1, professor. Se o senhor traçar esse pontilhado aqui, eu sei que esse ângulozinho aqui, ó, ele é um ângulo de 60 graus, porque trata-se de um triângulo equilátero. Então, eu posso aplicar 2 razões trigonométricas aqui, ó. A primeira razão trigonométrica, eu posso chamar essa distância aqui de x, ou melhor, vou chamar essa distância de y, essa distância de x. E eu já sei que a hipotenusa desse triângulo, ela vale exatamente 1. Então, tem como nós encontrarmos esse x e esse y, que nesse caso, esse x vai ser o meu xb e esse y vai ser o meu YB. Professor, eu lembro que seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa. Pode ser Pitágoras? Pitágoras não, Gabriel, porque eu só tenho só hipotenusa. Eu até olhei rapidamente, eu pensei que o B estivesse tocando lá no 1, lá em cima, mas ele não está tocando no 1, Gabriel. Ele não está tocando no 1. Deu certo? Vou até botar aqui direitinho, ó. Esses 2 pontinhos aqui, eu sei que o triângulo é equilátero. A própria questão já me disse. Esse ponto aqui é o XB e esse pontozinho aqui, professor,
é o y do ponto B, que é justamente o que a gente vai estar aplicando aqui. Então, eu vou fazer, professor, que o seno de 60 graus é o cateto oposto, que é o YB sobre a hipotenusa, e vou fazer, professor, que o cosseno de 60 graus é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Substituindo os valores respectivos, seno de 60, professor, é raiz de 3 sobre 2, produto dos meios pelos extremos. Professor, o nosso YB vai dar exatamente raiz de 3 sobre 2. O nosso XB, professor, cosseno de 60 é 1 meio, professor, produto dos meios pelos extremos. O nosso XB vai dar exatamente 1 sobre 2. Acabei de encontrar, professor, as coordenadas do ponto B. Ou seja, o meu ponto, deixa eu ver se eu tenho espaço, tá quase. Eu já encontrei que o meu ponto B, ele tem valor de x 1 meio e ele tem valor de y raiz de 3 sobre 2, professor. Eu já tenho que o ponto D, ele já havia me informado, professor. O x do ponto D é menos 1 e o y do ponto D é 0. Eu tive esse trabalho inicial aí, ó. Eu tive esse trabalho inicial para achar o ponto B, para achar o ponto D. Conhecendo-se dois destes pontos, professor, eu tenho como montar um sistema e estar resolvendo. Professor, não dava para a gente fazer pelaquela forma reduzidazinha da equação do segundo grau, conhecendo-se já o coeficiente angular? Tem sim, gente. Tem como a gente fazer. Eu vou fazer dos dois jeitos, na realidade, para a gente estar entendendo. Prof, pelo sistema vai dar um pouquinho de conta, porque se eu tenho lá como coordenadas do ponto B, frações, não é? Não, ela vai ser cancelada durante a sistemática lá, durante a resolução, não vai dar tanto trabalho assim. Então, se eu aplicar o método da adição ou da substituição, eu consigo encontrar a equação da reta que passa por aqueles dois pontos A e B. Vão fazendo aí. A gente vai dar aquela pausa, uma pausazinha super rápida, não é intervalo ainda, tá bom? A gente vai dar aquela pausazinha super rápida e a gente volta já já para fazer tanto pelo sistema quanto pelo coeficiente angular, pela tangente do ângulo. Aí você escolhe qual que é o processo mais interessante, pode ser? A gente volta já já, até daqui a pouquinho.